Boa noite, hoje é dia 22 de julho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Jeremias capítulo 3, versículo 14 e João capítulo 19, versículo 5. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do profeta Jeremias. Autor, período da escrita, o começo do livro, Jeremias diz o seguinte: palavras de Jeremias, o filho de Ilquias. E no capítulo 51, versículo 64, lemos: até aqui são as palavras de Jeremias, contradizendo essas simples palavras do profeta na introdução e no fim do livro, apesar do fato de que não haver outro profeta no Antigo Testamento sobre o qual temos tantos detalhes sobre a vida pessoal e o serviço, críticos modernos do livro de Jeremias afirmam que suas profecias não se originam do profeta em sua maioria. Entretanto, não há sequer uma razão sensata para que essa argumentação duvidosa. Nos registros de Jeremias, vemos que ele nasceu durante o período do ímpio rei Manassés. Sua origem é a família sacerdotal de Arão. Sua cidade natal era Anatote, na terra de Benjamim, que não ficava distante de Jerusalém. Em sua juventude foi chamado por Jeová para ser profeta. Isso aconteceu no 13º ano do rei Josias, que foi em 627 a.C. Jeremias serviu como profeta durante mais de 40 anos, até depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, no ano 586 a.C. Em obediência à ordem dada por Jeová, Jeremias permaneceu solteiro. Para começar, Jeremias viveu em Anatote, mas logo o ódio de seus habitantes se levantaram contra ele. As profecias do capítulo 1, versículo 2 em diante, e capítulo 3, versículo 6 em diante, foram proferidas durante o tempo do rei Josias. Após a morte de Josias, Jeremias lamentou por ele. Ele profetizou contra Salum, ou Jeocás, filho de Josias, rei de Judá. Durante o reinado que se seguiu, o de Jeoaquim, Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém. É por isso que os sacerdotes queriam matá-lo. No entanto, no quarto ano de Jeoaquim, Jeremias profetizou em meio às outras coisas os 70 anos de cativeiro de Judá na Babilônia. Durante esse tempo, os babilônicos, sob Nabucodonosor, derrotaram o Império Egípcio na Batalha de Carquemias. Depois disso, Jeremias foi sitiado e uma parte dos habitantes foi trazido para a Babilônia, que foi a primeira deportação para a Babilônia em 605 a.C. Jeremias agora havia recebido de Deus a tarefa de escrever todas as suas profecias até então em um livro. Ele o fez com a ajuda de seu secretário Baruque. Quando Baruque leu essas palavras no templo, o rei Jeoaquim, furioso, cortou o rolo e o queimou. Então Deus mandou Jeremias escrever tudo de novo, e Jeremias acrescentou muitas palavras semelhantes. O próximo rei, Joaquim ou Jeconias, reinou apenas por 3 meses e foi levado para a Babilônia em 597 a.C., a segunda deportação. Seu sucessor foi Zedequias, o terceiro filho de Josias. Jeremias deu a Zedequias o conselho de não confiar no Egito enquanto se opunha à Babilônia, mas sujeitar-se ao rei da Babilônia. Quando Jeremias pretendia ir para a terra de Benjamim, foi capturado e lançado nas masmorras. Quando os babilônicos finalmente tomaram Jerusalém, Jeremias foi liberto da prisão. Deram-lhe a escolha de ir para a Babilônia ou permanecer na terra, pois o rei Nabucodonosor tinha dado ordens a respeito dele. Quando Gedalias, que foi nomeado governador por ordem do rei, foi assassinado, os judeus fugiram por medo da vingança dos babilônios contra o Egito, embora Jeremias o tivesse advertido para não temer. Jeremias e Baruque foram forçados a acompanhá-los. Então Jeremias continuou seu serviço profético na cidade de Tafnés, que também é onde ele é apedrejado até a morte, segundo a tradição, 5 anos após a destruição de Jerusalém. A Bíblia não menciona a morte desse grande profeta que viveu e serviu nos últimos 40 anos do reino de Judá.
Propósito do livro. Jeremias, o segundo dos quatro profetas chamados de maiores, é justamente conhecido como profeta chorão. Nenhum outro profeta enfrentou tanta oposição e ódio. Embora tenha sido muito aflito por seus compatriotas durante sua vida, Jeremias foi muito honrado por sua morte. E apesar de Jeremias constantemente atacar a injustiça e a apostasia dos judeus em relação ao Deus vivo, amou seu povo até o fim. O conteúdo principal e o objetivo da mensagem de Jeremias são constantes apelos à consciência dos habitantes de Judá para que retornem para o Senhor. As mensagens os instam a reconhecer sua baixa condição moral e voltar para Deus, arrependendo-se de sua apostasia de Jeová e de sua idolatria. Com isso, Jeremias constantemente carregava o juízo ameaçador da destruição de Jerusalém diante de seus olhos. Mas Jeremias também fala repetidamente sobre a misericórdia de Deus para com seu povo. O cativeiro da Babilônia duraria apenas 70 anos. Depois desse tempo, o povo retornaria à sua terra. Finalmente, Jeremias tem uma mensagem de consolo que ainda permanece para se cumprir, pois ainda não foi cumprida após os 70 anos de cativeiro. Após o tempo de aflição de Jacó, Jeová fará um novo pacto com o seu povo. E o glorioso tempo do reinado milenar da paz sobre o governo Messias amanhecerá. Este é a esperança de bênçãos e poder futuros vindo do Espírito de Deus, que fortaleceu e encorajou Jeremias durante o triste período de seu serviço, que foi rejeitado por seus contemporâneos judeus. Sumário, a gente vai ler sobre o capítulo 3, o anúncio do juízo. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Jeremias. Eu sou o vosso esposo. Jeremias capítulo 3, versículo 14. Cristo Jesus se uniu ao seu povo por meio do casamento. Em amor, ele desposou sua igreja como uma virgem virtuosa, muito antes que ela caísse sobre o jugo da escravidão. Repleto de amor ardente, ele trabalhou com Jacó por Raquel, até que todo o seu dote fosse pago. E agora, tendo-a buscado por seu espírito e alabado, a alegria mútua será consumida. Não, peraí. Tendo buscá-lo por seu espírito e levado a conhecê-lo e amá-lo, ele espera pela gloriosa honra de que sua alegria mútua será consumada na ceia das bodas do Cordeiro. O glorioso noivo ainda não apresentou sua noiva aperfeiçoada e completa diante da majestade do céu. Ela ainda não entrou por completo no deleite de suas dignidas com sua esposa e rainha. Ela ainda é uma viajante em um mundo de aflições, moradora das tendas de Quedar, mas mesmo agora ela é a noiva e a esposa de Jesus, cara para seu coração, preciosa aos seus olhos, escrita em suas mãos unidas com sua pessoa. No mundo, ela exerce todos os ofícios afetuosos de um marido. Ele provê ricamente suas necessidades, paga todas as suas dívidas, permite que ela faça uso de seu nome e compartilha toda a sua riqueza. E ele jamais agirá de maneira com ela. A palavra divórcio nunca será mencionada por ele, pois o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. A morte deve separar o laço conjugal entre os mortais que se assemelham, mas não pode dividir os laços desse casamento imortal. No céu, ninguém se casa, mas são como os anjos de Deus. Entretanto, há uma maravilhosa exceção à regra, pois no céu, Cristo e sua igreja celebrarão suas jubilosas núpcias. Essa relação, por ser mais duradoura, é também mais próxima que o matrimônio terreno. O amor de um marido que não seja tão puro e zeloso não passará de uma imagem lânguida da chama que queima no coração de Jesus. Muito além de qualquer união humana, esta é a fidelidade misteriosa à igreja, pela qual Cristo deixou seu Pai e com quem tornou uma só carne. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução do Evangelho segundo João, para nós lermos o devocional da noite. Autor e período descrito. O nome do autor do Evangelho João não é mencionado, como também é o caso dos três evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, traz a mensagem de Deus.
João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros como cerca da hora décima, 6 talhas de pedra e 153 grandes peixes. O autor do evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou por 5 vezes, e várias vezes como o outro discípulo. Dos 3 discípulos a quem eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição da Igreja Antiga que João, discípulo do Senhor, é o autor desse Evangelho, que é confirmado por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conhecera João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do Evangelho por volta de 180 depois de Cristo, nomeou João como autor. No entanto, houve outras suposições no passado desde os tempos presentes. Sabemos mais sobre João do que em qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero das margens do lago da Galileia e empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que os dois se assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito nos evangelhos sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor Jesus. Provavelmente é por isso que eles o chamam de Boanerges, filho do trovão. Lucas relata 2 ocorrências em que, que João mostra grande zelo. João e seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao ciclo interno dos apóstolos. Somente esses 3 tiveram permissão para estar com o Senhor na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram os enviados para preparar a última Páscoa, e eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus, que viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor Jesus no cenáculo em Jerusalém quando os discípulos se encontraram pela última vez, e finalmente ele foi o único a estar esperando de pé próximo à cruz de seu Senhor. Também foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor quando apareceu a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro testemunhando pelo Senhor Jesus no capítulo 3 e 4 de Atos. Depois vemos como representante dos apóstolos em Samaria. E de acordo com Gálatas 2, capítulo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou-se para a Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até a sua morte em idade muito avançada por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, sua estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e estrutura desse evangelho pressupõe a familiaridade do leitor com os 3 evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, este evangelho muito especial foi escrito no final do primeiro século depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo, de acordo com princípios humanos. No entanto, os 3 primeiros escritores do Evangelho apresentam a vinda e as ações de Cristo resumidamente, desde seu batismo no Jordão até sua ressurreição e ascensão. É por isso que são chamados de Evangelho Sinótico. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados no Evangelho Sinótico, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5. Mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas sim de sinais, e ele dá razão a isso no capítulo 20, versículo 30 e 31. E muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas esses que estão escritos para possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha vida através de seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do seu evangelho. O Senhor Jesus é Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, das quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus. Uma linguagem simples, quase infantil, com um vocabulário de apenas cerca de 700 palavras. João nos comunica a verdade exaltada que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, ela não menciona nada como a genealogia, o o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna preexistência do Filho de Deus é mencionada em João 8, versículo 58, e no capítulo 17, versículos 5 e 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus, e João nos chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor.
O homem, Jesus Cristo, é ao mesmo tempo Deus eterno, como o Senhor Jeová no Antigo Testamento dizia a si mesmo: Eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: Eu sou ele. Eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar: Eu sou o pão da vida, eu sou luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que neste evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha o poder para dar a vida e teve o poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionando 3 passos em seu evangelho. Essa é a principal razão pela qual subimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 19. A condenação, crucificação e a morte do Senhor. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que Ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que Ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé ao menos que a fé seja constantemente concedida por Deus. Presto meu testemunho de que não há alegria em todo este mundo como a doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que mais existe no céu por isso. Na verdade, isto é o paraíso. Quanto às harpas de ouro e as ruas de vidro transparente, as canções dos serafins e o clamor dos redimidos, pode-se muito bem desistir de tudo isso contando com uma gota em um balde se pudéssemos viver para sempre em comunhão com Jesus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo João. Agora vamos ler o devocional da noite. Eis o homem. João capítulo 19, versículo 5. Se há um lugar onde o Senhor Jesus se torna mais completamente a alegria e o consolo de seu povo, é onde ele imergiu mais fundo nas profundezas da angústia. Aproximam-se almas graciosas e vejo o homem no jardim do Getsemane. Veja seu coração transbordante de amor ao ponto de não conseguir mantê-lo em seu peito, tão repleto de tristeza que precisava encontrar um escape. Vejam o suor ensanguentado que escorre de todos os poros de seu corpo e cai sobre o chão. Veja o homem que recebe os pregos em suas mãos e pés. Olhe para o alto, pecadores arrependidos, e veja a triste imagem de seu Senhor sofredor. Observa-nos as gotas de cor de rubi que se acumulam na coroa de espinho e adornam com inestimável gemas o diadema do rei do sofrimento. Veja o homem cujos ossos estão todos desarticulados, que é derramado como água e é levado à desonra da morte. Deus o abandonou, o inferno o circunda. Olhem e observem se já há tristeza como a dele. Todos que passam se aproximam e olham para esse espetáculo de dor único e incomparável, um portento para os homens e os anjos, um prodígio inigualável. Veja o imperador da angústia em cujas agonias não há semelhante ou rival. Observa-nos você que pranteia, pois se não houver consolação no Cristo ressuscitado, não há alegria na terra ou no céu. Se no preço da redenção de seu sangue não houver esperança, não há alegria, não há harpas do céu. A destra de Deus não conhecerá prazer algum pela eternidade. Precisamos apenas nos assentar mas continuamente aos pés da cruz para sermos menos perturbados com os nossos dúvidas e angústias. Não precisamos de mais nada além de sua tristeza e teremos vergonha de mencionar as nossas. Não precisamos de mais nada além de observar suas feridas e assim curar as nossas. Se desejamos viver corretamente, deverá ser pela contemplação de sua morte. Se queremos atingir a dignidade, deverá ser considerado sua humilhação e seu sofrimento. E esse é o devocional do dia 22 de julho. Amanhã nós temos o devocional do dia entre 9 e 10 horas. Agradeço a todos que assistiram. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira. Amém, amém, amém.